Hello, baby! Estamos aí de novo, né? Vamos para mais uma aula de geografia básica, aula 26, desenvolvimento sustentável. Então, gente, seguindo a parte de impactos ambientais, né? A gente viu várias coisas sobre esse assunto e vamos falar agora um pouco sobre as ações que envolvem isso, tá bom? Então vamos lá. Sociedade de consumo, né? O desejo de consumo, consumir o máximo possível, constitui a nova religião, formando uma batalha entre homem e meio ambiente. Que frase do cacete, né? Só que é assim, gente, nós acabamos sendo seduzidos pela imprensa, pela TV. Você vê na porra da TV falando, compre isso, compre aquilo, lançou o celular, puta que pariu, mais fudido da... Então você tá sempre ali, criança agora vê uma boneca na TV, a boneca anda, fala, caga, eu quero ela. Meu, acaba virando um negócio meio absurdo, né? A gente acaba consumindo mais, cada vez mais. Não vamos ser hipócritas, eu também faço isso, todo mundo faz. Mas chega uma hora que a gente vê que isso aí tá causando um mal ao meio ambiente, um mal para todo mundo, né? Então vamos entender isso daí. Essa aí é uma coisa que acaba sendo imposta a gente, né? Todo mundo, né? O desejo de consumo, de consumir tudo, que não é uma coisa muito boa. Então vamos seguir. Na década de 70, né, começou uma preocupação com a elevação da temperatura global, destruição da camada de ozônio, poluição das águas, solos, as geleiras começaram a derreter, então sobe o nível do mar. A cidade de Veneza, na Itália, por exemplo, ela está tendo muita dificuldade, porque as geleiras começaram a derreter, o nível do mar sobe, e porra, a cidade está ali, no nível do mar. Então começa a sumir e os caras estão se fudendo. Então, a partir daí, a ONU começou a realizar conferências. Quando eu falo em ONU, gente, o que eu mais quero em vocês é desenvolver um senso crítico, tá? Eu quero que vocês pensem que a ONU, na teoria, é uma coisa bonitinha. A ONU é uma bosta, a ONU é um lixo. Se a ONU estivesse realmente preocupado com a fome, com miséria, eles iam lá na África tentar resolver essa porra. Sabe, a África, principalmente o meio da África Central ali, pô, até miséria, fome, doença, tudo. Não vou falar disso não. Então a partir daí a ONU começou a realizar conferências. Então vamos ver só as principais, que é muita, gente, é muita, é conferência pra cacete. Então eu coloquei só aqui as principais que costumam cair em provas, mas para vocês entenderem a bagaça toda. Então, a primeira, né, Estocolmo, em 1972, na Suécia, teve um tema desenvolvimento e meio ambiente. Então o tema já está falando tudo, né? O país tem que se desenvolver, porém tem que ficar preocupado também com o meio ambiente. Então países desenvolvidos, né, no caso os Estados Unidos, os países da Europa, mais Canadá, Austrália, eles propunham frear o ritmo do crescimento econômico para evitar maiores degradações. Porém, os países subdesenvolvidos, Brasil, países da América do Sul em geral, tá, defendiam o crescimento econômico a qualquer custo. Falaram, a gente acabou de ter indústrias, agora que os países começaram a crescer, vem os países falar para a gente frear? O cacete, vamos se fuder, vamos continuar. Ou seja, não chegou a lugar nenhum, né? Não houve solução para porra nenhuma, continuou nada. Foi como se não houvesse. Mas é bom ter em mente que essa foi a primeira, né? De todas as várias reuniões, né? Como eu falei, eu vou citar só algumas. Então, 10 anos depois, teve o relatório Brundtland, na Noruega, né? Brundtland é o nome da cidade que foi a reunião. Que fala, onde apareceu pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável. Então presta bem atenção nesse texto. É aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem às suas necessidades. Ou seja, a gente tem que usar o meio ambiente de uma forma que as próximas gerações, os nossos filhos, netos, bisnetos, também tenham acesso a isso daí. Então, outra forma de ver isso daí seria o limite mínimo para o bem-estar e o limite máximo de utilização desses recursos. Então, se a gente está pegando algum recurso do meio ambiente, vamos utilizar ele ao máximo e usar o mínimo, só o que a gente precisa.
Então, no meio dessa reunião, houveram algumas propostas, né, sobre o uso de materiais na construção, reestruturação da distribuição de zonas residenciais industriais, aproveitamento e consumo de fontes alternativas de energia, né, energia solar, eólica, geotérmica. A gente vai falar nisso na próxima aula, né, sobre energia. Reciclagem de materiais, que a gente falou na aula anterior, consumo racional da água, né? Usar água boa para consumo. Tem até algumas empresas hoje, até residências, que fazem um uso mais racional da água. Por exemplo, água que você usa na pia para lavar a mão, para escovar o dente, essa água vai de uma forma, ela é reutilizada depois para usar, por exemplo, em uma descarga. Assim como água de chuveiro, pô, você toma banho, não dá uma água que está encardida, né? A menos que seja um porco filho da puta. Mas é uma água que dá para ser reaproveitada, principalmente em descarga, em alguns casos até para jardim, né? Regar jardim e coisas assim. Falou-se também sobre a redução e uso de produtos químicos prejudiciais à saúde e na produção de ambientes. Lembra, gente, da forma crítica que você tem que ver isso daí? Resolveu alguma coisa? Não, resolveu porra nenhuma. Se fala muito sobre isso, porém se age muito pouco. Depois, em 1997, teve o Protocolo de Kyoto, que é uma cidade do Japão. Foi um tratado internacional que teve como objetivo, né, fazer com que os países desenvolvidos assumissem o compromisso de reduzir a emissão de gases, o que agrava o efeito estufa, né? E o efeito estufa, você sabe, começa a aquecer a Terra, derreter geleiras e tudo mais. Tudo isso seria para aliviar os impactos ambientais causados pelo aquecimento global. Voltando a falar da porra das geleiras, né? Que derrete e aumenta o nível de água do mar, cidades costeiras vai tudo pro saco. A gente já fala dessa porra aí. Bom, então, no meio desse protocolo de Kyoto, vários países assinaram, tem até um mapa aí, inclusive dos países que não assinaram, que se negaram assinar isso daí, entre eles Estados Unidos e Austrália. Outros países assinaram, ratificaram, tudo mais, porém mudou muito pouco em relação a isso. Depois teve a Eco 92 no Rio de Janeiro, que propôs medidas para diminuir a degradação ambiental através de um crescimento econômico menos consumista. Então veja bem, degradação ambiental, né, reduzir isso daí, e um crescimento econômico menos consumista. Quando a gente fala de crescimento econômico menos consumista, porque para nós consumirmos menos. Se nós consumirmos menos, a indústria vai ter que fabricar menos. Se a indústria fabricar menos, vai gerar menos mão de obra. Então é tudo um ciclo. Gente, eu não estou falando que eu vou dar uma saída mágica para isso, porque não existe. Não existe, não tem como. Porém, é um monte de coisa que tem que ser repensada. Tá bom? Em meio a essa Eco 92, surgiu também a Carta da Terra, que foi um documento oficial, né, que elaborou algumas convenções, entre elas falando sobre a biodiversidade, né, que toda a diversidade que existe de seres vivos, tanto animais como vegetais. O problema de desertificação, que acontece não só aqui no Brasil, no mundo afora, e o problema das mudanças climáticas, tudo que envolve a degradação ambiental. Foi elaborado também a Agenda 21, que é um plano de princípios onde se deve conciliar a preservação do meio ambiente, diminuição das desigualdades sociais. Veja bem, preservação do meio ambiente, diminuição das desigualdades sociais e crescimento da economia mundial. Gente, aquele negócio que a gente já falou em algumas aulas aí, né? Tantos países ricos, né, que tem aquela quantidade de recursos financeiros altos, não vão querer dividir isso aí com os países mais pobres. Mesmo porque tem alguns países que realmente não merecem, né? A corrupção destrói, principalmente a América do Sul e África. A gente fala aqui do nosso país, né, do Brasil, sobre pessoal metendo a mão no dinheiro público, mas, tem países que é bem pior. Você pega países da África lá, que tem aquele reinado, que o rei manda em tudo. O rei tá lá, vivendo bem pra caralho, e a população só se fudendo, né? Então, gente, quando a gente fala sobre a Eco 92, lembra desses principais tópicos, né? Inclusive a Carta da Terra e a Agenda 21. Depois tivemos a Rio Mais 10, em 2002, que foi uma sequência, né, da Eco.
coisa aconteceu na cidade de Joanesburgo, porém continuou o nome de Rio. Então foi uma cúpula para avaliar os resultados obtidos, né, e as mudanças nos últimos 10 anos, ou seja, a partir da Eco 92. E ficou constatado que nesses 10 anos, tanto a pobreza quanto a degradação ambiental aumentaram. Ou seja, a minha reunião que não está levando nada a porra nenhuma, sabe? Só aqueles líderes vão lá, bate papo, fala, não, eu vou fazer isso, vou fazer, mas ninguém faz porra nenhuma. A verdade é essa. O país rico vai continuar sendo rico, empresas ricas vão continuar sendo empresas ricas e foda-se todo mundo, tá bom? Desculpa o palavreado, mas eu não tenho outra forma de expressar isso. Também ficou estabelecido que se deveria cumprir os objetivos da Agenda 21. Nada. Nós já estamos em 2020 e daqui a 2 anos vai ter uma nova reunião, a gente vai ver os efeitos dela. Ainda na Rio Mais 20, né, Joanesburgo, os objetivos giravam em torno de debates anteriores, né, com diferença da formalização de planejamentos que consideram melhores aspectos institucionais e políticos das metas a serem atingidas. Resumindo, os países deveriam fazer agora um plano, mostrar, colocar nosso plano para reduzir os impactos ambientais vai ser isso aqui, nosso plano para reduzir desigualdades sociais vai ser isso aqui. Tudo bonitinho, todo mundo coloca, mas, gente, ninguém cumpre, não adianta. Como sequência disso, né, no ano de 2012, durante a Rio Mais 20, foi elaborado o documento intitulado Futuro que Queremos, estabelecendo que deveriam ser criadas metas para entregar no ano de 2030. A gente tem chão até lá ainda, né? E um mundo mais sustentável. Então, pensando nisso, no ano de 2015, a ONU, que era a entidade seríssima, a gente falou agora há pouco, lançou 17 metas de desenvolvimento sustentável, estão elas aí, né? Não consigo nem ler direito, tão ruim que tá a bagaça aqui. Deixa eu vou até tirar a porra do óculos, não tô enxergando porra nenhuma mesmo. Então vamos lá. Erradicação da pobreza. Gente, não resolveu porra nenhuma, continua a pobreza aí. É que eu falo, assim, se vocês estivessem preocupados com essa porra mesmo, eles iam ver os países da África. Ninguém vai lá. Fome zero. Olha, uma coisa... o Brasil deu até uma queda disso daí, mas continua tendo gente passando fome. Boa saúde e bem-estar a todos. No Brasil, apesar de ser ruim, é melhor do que muitos países ainda, mas nada foi constatado que resolveu alguma coisa sobre isso daí. Educação de qualidade, mas isso aqui é piada, né? Olha, a educação aqui no Brasil, gente, é uma porcaria. Educação pública, principalmente as estaduais e municipais, pelo amor de Deus, gente, é vergonhoso isso daí, sabe? A gente vê várias vezes em TV aí aluno que agride professores. Gente, ninguém faz porra nenhuma, a escola não tem autonomia para nada. O governo tira a autonomia dos professores, da direção da escola. Aluno não é punido, por isso que eles tocam horror, gente. É uma merda, é uma merda. Mas vamos seguindo aí. Igualdade de gênero, por mais que se batalhe isso daí, teve uma melhora significante, se for comparar nos últimos aí, 20 ou 30 anos, porém está longe de ser uma coisa ideal. Água limpa e saneamento. No Brasil também não se pode reclamar disso, né? A maioria das cidades tem água limpa e saneamento, embora muitas cidades não tenham ainda, isso deve ser revisto. Energia acessível, é isso, né? Energia, nesse caso devia ter levado em conta também energia sustentável. A gente vai ver isso aí na próxima aula, a gente vai falar sobre energia. Emprego digno, crescimento econômico, né, assim, emprego, não só o Brasil, como o mundo em todo está numa recessão muito ruim. Indústria, né, inovação, infraestrutura, são coisas separadas aí, né? Indústria, inovação, as indústrias têm que se inovarem mesmo, porém elas estão inovando de forma contrária, não para gerar empregos, para reduzir empregos. Esse é o problema. E infraestrutura seria basicamente de uma forma geral. Redução das desigualdades, gente, isso daí está longe de acontecer, eu diria que é uma coisa impossível de acontecer, ainda mais aqui no Brasil. Saiu um plano agora do governo federal para, enfim, colocar o maior imposto sobre as grandes fortunas. Uma coisa que o PT disse que ia fazer, mas nunca fez, e agora pode ser que saia do papel. Cidades, nossa, nem dá para entender isso daí.
criminalidades, sustentável, criminalidade, nossa, né? Se for falar sobre crime, então ferrou, né? Produção, consumo e produção responsável, isso aí realmente seria uma coisa bem interessante, né? Ter um consumo mais responsável, que a gente falou na aula anterior. Combate às alterações climáticas, né? Isso partiria mais da parte de indústrias, principalmente dos países mais ricos. Vida debaixo d'água, né? Conservar a vida da parte marinha, dos seres vivos que estão abaixo da água, e a vida sobre a terra, né? Conservar também a vida sobre a terra, não só a vida humana, mas os animais e vegetais. Paz, justiça e... Nossa, não sei o que fortes, meu, eu não tô lendo mais porra, não. Deixa eu até pegar o outro óculos aqui, pra ver se eu consigo ver alguma coisa. Assim, paz, justiça e instituições fortes. Também, paz está bem longe de acontecer, né? Justiça no Brasil, então, menos ainda. Bom, parcerias em prol de metas e mais alguns outros fatores. Gente, tudo isso é muito bonitinho, porém a maioria disso aí fica só no papel, ninguém faz porra nenhuma a respeito. Tá bom? Lembra sempre de desenvolver em vocês a parte crítica, gente. A gente está vendo uma campanha geral aí sobre a Globo lixo, né? Que a Globo só mete o pau em todo mundo, só fala terror, né? A mídia em geral, né? Parece que ela vive praticamente em terror. Então, gente, de vez de a gente ficar assistindo o jornal, não estou falando para vocês não verem, assistam o jornal, mas pegam o que é fato, e realmente, tá morrendo um monte de gente, tá, a indústria tá assim, a indústria tá assado, mas fazem a crítica suas. Por que tá assim? Não vai pelo que o jornalista lá tá falando, esses caras só querem vender matéria. Então, pega só o que é fato, faça a sua crítica. Tá bom, gente? Esse é o meu conselho para vocês. Bom, isso liquida toda a nossa parte de sustentabilidade, de impactos econômicos, de impactos ambientais, e acaba também tendo impactos econômicos nisso daí tudo. Próxima aula a gente vai falar sobre fontes de energia, não vai ser tão já, mas eu vou logo montar a bagaça aí, né? Aproveitar essa crise que nós estamos passando. Gente, lembra de dar um ok se vocês gostaram, se não gostaram, dá um não ok. Se gostarem, assinem a porra do canal, tá aí. Manda pros seus vizinhos mala, né? Aqueles caras, o professor é mó chapado, põe essa porra aí, assista essa merda. Tá bom, gente? Obrigado por vocês estarem aí. Agradeço de coração. É nóis, pessoal.